o sentido dessa política já foi dado, né? Que a gente ouviu em algumas passeatas, né, de setores da esquerda, e o Ciro Gomes também lançou a ideia, que é colocar o Bolsonaro na linha. Daí que o pessoal tenha se especializado em criticar, né, as bestialidades do Bolsonaro junto com a imprensa capitalista. Então, o Bolsonaro escolhe o filho dele, né, que é um jumento, para a embaixada nos Estados Unidos. É pior do que ser um jumento, porque até o fato dele ser um jumento seria passável. O problema é que ele é uma pessoa que vai atuar a favor dos Estados Unidos e contra o Brasil na embaixada. Esse aqui é o pior. E o pior de tudo é que isso daí é um efeito do governo Bolsonaro, não é uma coisa isolada. Ao invés de denunciar tudo isso, o pessoal quer que o Bolsonaro escolha um outro embaixador. Quem que ele vai escolher como embaixador? Sei lá, um sindicalista do PT? Lógico que não. Se não for o Bolsonarinho, vai ser um outro reaça. Quem que é o ministro das Relações Estrangeiras? É um reacionário, né? Um obscurantista total. O governo Bolsonaro é assim. Colocar o governo Bolsonaro na linha é meio que você fazer uma reforma no governo Bolsonaro, como se ele fosse uma casa que pudesse ser reformada. Essa política de colocar o Bolsonaro na linha é a política do centrão. É a política dos setores poderosos da burguesia que elegeram o Bolsonaro e agora querem colocar ele na linha. É uma política que é a política de todos os setores da burguesia em todos os lugares. Se a gente pegar um caso que é parecido com o Brasil, que é o caso da Itália, nós vamos ver que a primeira política da burguesia italiana foi colocar a extrema-direita que está no governo e é minoritária dentro do governo na linha. Agora que a extrema-direita, usando o fato de que da Liga de extrema-direita no governo, que é um movimento fluido, um movimento incoerente, um movimento sem nenhuma solidez, utilizando esse fato, a extrema-direita dominou o governo, então agora a burguesia começou a reagir para ver se rompe o governo, a coligação do Movimento 5 Estrelas com a Liga, porque eles perceberam que é o perigo. Mas a política deles é idêntica à da burguesia brasileira, que é manter a extrema-direita sob controle. Eu não sei se todos os companheiros que estão acompanhando essa exposição compreendem bem as consequências da política de manter a extrema-direita sob controle. Tá? Significa o seguinte: você tem aí um animal feroz. Então, você não tira a conclusão de que você não pode ter um animal feroz dentro de casa. Que se acontecer alguma coisa, o animal feroz, ele vai atacar a sua família. Não. Como você precisa do animal feroz para, sei lá, assustar a família, que é uma família muito petulante, audaciosa, você deixa o animal feroz ali. Você preserva o animal feroz. Né? A política de colocar o Bolsonaro na linha significa preservar a extrema-direita. E ao preservar a extrema-direita, você está alimentando a extrema-direita. Quer dizer, no futuro, a extrema-direita vai se fortalecer e vai ser uma ameaça. No caso brasileiro, já a ideia de colocar a extrema-direita na linha é uma ideia um tanto quanto carente de realismo. Mas vamos supor que ela fosse realista. Ela não vai acabar com a extrema-direita. Ela não vai enfraquecer a direita. A extrema-direita no governo, ela vai se fortalecer. A aposta que setores do PT estão fazendo de que a extrema-direita vai se desgastar completamente no governo é um raciocínio, parte de um raciocínio exclusivamente eleitoral, que é um problema de opinião pública e tudo mais. Mas a extrema-direita não obedece exclusivamente a esse tipo de raciocínio. Tanto que ela está fazendo atrocidades e a burguesia sustenta ela. Ela não está sendo destruída como extrema-direita. O governo Bolsonaro está em crise,
Mas não é tanto por causa dessa política, não é por causa dessa política. Ele está em crise porque ele já vem de um processo enorme de crise anterior. Tá? O governo vem de um golpe que levou ao governo Temer, que foi um governo extremamente fraco, que depois levou a uma fraude eleitoral, contraposição dentro da situação política, que é uma contraposição muito clara entre o ex-presidente Lula, não o PT em geral, mas o ex-presidente Lula e a extrema-direita, do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista da mentalidade das massas. Então, a fraqueza do Bolsonaro vem daí, vem da rejeição popular que já existe de antes, que é uma rejeição contra o golpe. Sim, a política de formar o centrinho, de colocar o Bolsonaro na linha, de quebrar a polarização, de manter a resistência, que é uma oposição pro forma, o Bolsonaro vai se fortalecer. Na Itália, por exemplo, a burguesia achava também que a Liga, a extrema-direita, iria se enfraquecer no governo. Mas o que aconteceu? A extrema-direita, ela se fortaleceu no governo. Extremamente importante nas eleições parlamentares europeias. Então, quer dizer, aí acendeu um pouco o sinal vermelho da burguesia, a burguesia começou a atacar a extrema-direita com maior intensidade. Né? Levantaram o escândalo de que o Salvini, né, ministro do Interior, que é uma espécie de vice-ministro do governo, vice-primeiro-ministro do governo, teria recebido doações ilegais do governo Putin para ganhar as eleições europeias. Armaram esse escândalo que, aparentemente, do ponto de vista legal, não está tendo muito desenvolvimento. Né? Instigaram o outro lado do governo, o Movimento 5 Estrelas, que está sendo engolido pela Liga, né? A se liga. Né? É possível até que eles vão para uma eleição precoce, mas vão ganhar e a força da extrema-direita. Em última instância, né, para entender bem esse problema, nós temos que entender o seguinte: a política ao estilo PSDB pode derrotar o Bolsonaro? Não. Por quê? Porque o Bolsonaro já surge como resultado do fracasso dessa política. A gente precisaria reviver a política do PSDB, quer dizer, uma direita, no caso do Brasil, bastante raivosa, mas com um ar mais democrático, com uma aparência mais democrática, coisa que o PSDB não é de fato, para que o PSDB, a gente conseguisse voltar à etapa PSDB. Isso não é possível. Tá? E o PT, a burguesia não quer aceitar. O PT Lula, né? O PT Lula, a burguesia não quer aceitar. A burguesia não quer aceitar o PT Haddad também. Não quer aceitar o Flávio Dino do PCdoB, não quer aceitar nada disso. Mas menos ainda, né, a ala lulista do PT, que é uma ala que tem relações aí com toda a esquerda nacionalista latino-americana, que se aproximou dos russos, dos cubanos, etc. e tal, que impulsionou os setores do capital nacional, que teve uma política que, numa determinada medida, desafiava a política do imperialismo. Isso aí eles não querem de jeito nenhum. Então você teria que recriar teria que criar um novo PSDB. Aí um setor da burguesia fala: precisamos da Tabata do Amaral, é o novo PSDB. Mas tão direitista quanto, mas uma carinha que ninguém nunca viu antes na vida, que fala que é de esquerda, porque o PSDB, num dado momento, falou que era de esquerda. Teve até gente que acreditou, mas não era realmente uma coisa fundamental no caso do PSDB. Então, a burguesia quer o PSDB Tabata do Amaral, e o PT quer um PSDB com uma cara de PT, que é o centrinho. É uma aliança PT-PSDB. Sei lá, uma chapa Haddad com o Serra, com o AS, sei lá o quê.
um cara desconhecido do PSDB e tal. Essa política é inviável, isso que a gente deve dizer. Não só que ela é uma política oportunista, é uma política contra o interesse geral da população, ela é uma política inviável.